Vamos falar agora dos casos clínicos. Essa belezura aí que vocês estão vendo é o amor da minha vida, a minha mãe. Eu cuidei dela, já cuido da minha mãe já tem um tempinho. E eu gosto muito de trabalhar com o caso dela em sala de aula, porque a minha mãe é uma paciente que ela fez lift facial. Ela fez aquela cirurgia surreal, gente, que descola toda a face e reposiciona tudo. E ela fez com um cirurgião plástico muito legal daqui de Belo Horizonte. E assim que ele terminou a cirurgia, ele falou: olha, agora você precisa de cuidar, é, de fazer bioestímulo de colágeno, porque senão você vai perder o resultado da sua cirurgia. Porque, e aí ele é muito franco nisso, né? Que é onde a gente chega lá na anatomia. A gente envelhece em todas as camadas. O lifting, ele só reposiciona essa pele superficial. Aquele banco de colágeno ali continuou pobre. Então, eu preciso de fazer bioestímulo de colágeno, entendeu? Então, assim, não é porque o meu paciente foi para a cirurgia e agora ele não precisa mais de bioestímulo de colágeno. De maneira alguma, assim, muito pelo contrário, é agora que ele precisa mesmo para dar vida longa para o resultado daquela cirurgia. Então, eu vou mostrar para vocês é, algumas marcações de como a gente pode trabalhar num paciente com perfil aí 60 mais. A minha mãe, apesar de ter essa carinha de jovem, ela já está com 62 anos. E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar com a hidroxiapatita quando a gente está pensando num paciente com um pouquinho mais velho. Vou falar perto dela um pouquinho mais velho, ela acaba com a minha raça, hein, gente? Daí. Gente, eu espero que esteja dando tudo certo nessa aula, porque eu tô vendo só a minha tela. E se eu estiver falando para ninguém há horas, isso vai ser um problema. Mas eu tenho certeza que está dando certo, senão a Cíntia tinha me ligado. Vamos lá. Coloquei aqui paciente 50 mais, que se eu falasse 60, ela ia ficar chateada. Ela, vamos lá, um paciente, então, o perfil aí da minha mãe, um paciente mais velho, aí a gente pode colocar isso como um padrão aí, 50 mais, né? Chegou um paciente ali com que a gente precisa de um bioestímulo de colágeno muito alto, já que o meu paciente parou de produzir colágeno aos 30 anos. Então, ela está me devendo 20 anos de colágeno, né? Que é quando a gente faz 30 anos, a gente para de produzir colágeno, só que a gente continua gastando esse colágeno. Paula, o que, que a gente pode fazer, então, num paciente mais velho que me busca para fazer bioestímulo de colágeno quando eu quero trabalhar com a hidroxiapatita de cálcio? Vamos trabalhar aí, gente, com pelo menos 2 seringas de hidroxiapatita por sessão. A gente não está fazendo uma equivalência de dose, como se a gente estivesse colocando um Sculptra ou um Eleva por sessão aí num paciente um pouco mais velho. Com a hidroxiapatita, a gente precisa de trabalhar pelo menos com 2 seringas por sessão. Eu sei que isso vai encarecer um pouco o tratamento, mas o meu paciente ele vai ver resultado. Se eu pegar uma seringa de Radiesse ou uma seringa de Renova da Arma e diluir ela no rosto inteiro da minha paciente, eu vou ter uma aguinha suja de bioestimulador de colágeno. Então, assim, é muito pouco produto, com muito líquido, né? Porque eu tive que ganhar um volume alto para conseguir espalhar ele no rosto todo. Uma seringa só, ela vai me trazer um resultado muito pobre. E aí, ao invés de eu fidelizar esse meu paciente, ele vai afastar, ele vai falar, meu estimulador não me traz resultado algum. Então, a gente vai trabalhar com pelo menos 2 seringas de Radiesse. A gente vai programar aí para esse paciente, que ele já tem uma face mais velha, pelo menos 3 sessões. Ai, Paula, eu dei conta de fazer só 2. Eu tô financeiramente agora tá apertado para mim. Maravilha! Você já fez 2, ótimo. Daqui a pouco você volta, faz mais uma sessão. É, então, a gente vai trabalhar com uma sessão em cada hemifácie. Ou seja, eu vou pegar a minha seringa de hidroxiapatita, vou diluir, vou dar um volume final para ela. E aí, aqui, nesse caso, eu sugiro a vocês que a gente trabalhe com um volume final de 5 ml e eu vou distribuir 5 ml do meu lado esquerdo e 5 ml de produto do meu lado direito. Porque assim, eu estou tendo uma dose de bioestímulo de colágeno muito alta. Eu não estou colocando uma seringa dividida na minha face todinha. Não, eu estou colocando uma seringa desse lado, uma seringa desse lado. Então, ótimo. Como que eu vou... E aí, gente, quanto a intervalo de sessões, isso é muito relativo. É,
a indústria nos permite fazer isso mensalmente, não tem problema algum. Eu, particularmente, eu gosto de dar esse intervalo de 3 a 4 meses, até para o meu paciente sentir o resultado do bioestimulado, sabe? Para ele falar assim, nossa, eu estou vendo uma melhora, é lógico que eu quero muito mais, mas eu comecei a entender isso aqui, estou entendendo que esse resultado é de fato palpável, assim. Então, eu gosto de dar esse espaço, o paciente costuma valorizar mais, sabe? O resultado que a gente atingiu ali. E aí, ótimo. Paula, como que eu vou fazer a reconstituição para trabalhar? Então, quando eu estiver falando do meu Radiesse, o Radiesse, ele vem 1,5 de hidroxiapatita de cálcio. E quando eu estiver falando do meu Daimon, eu vou ter 1,25. Então, vai vir dentro dessa caixinha uma seringuinha, igual seringa de preenchimento mesmo, e vai ter ali um gelzinho, não fluido, igual o gel de ácido hialurônico, mas vai ter um gel, um creme ali dentro, de 1,5 no Radiesse e 1,25 quando eu estiver falando do meu Daimon. Para eu chegar no meu volume final de 5 ml, a minha sugestão é que vocês aspirem ali 2,5 ml de soro estéreo. Quando eu estiver trabalhando com hidroxiapatita de cálcio, a gente sempre vai reconstruir com soro. Por quê, Paula? Porque o fabricante manda a gente reconstruir com soro, tá? Então, a gente vai aspirar ali 2,5 de soro estéreo, não é soro fisiológico, não é nada que a gente invente, é aquele flaconete de soro estéreo. E vou pegar um tubo de anestésico sem vasoconstritor, vou aspirar mais 1 ml e vou fazer aquele meu bumpzinho, né? Aquela transferência que eu passo de um lado para o outro, de um lado para o outro, e aí no final eu tenho uma mistura bem homogênea com um volume final de 5 ml. Eu vou fazer isso 2 vezes, porque eu vou ter 2 seringas para trabalhar, então eu tenho 5 ml para trabalhar, abri uma caixinha de Radiesse, peguei uma seringa, reconstruí, volume final 5, vou abrir outra caixinha de Radiesse para eu trabalhar do outro lado. Ou a mesma coisa com o Daimon. A única diferença é que aqui eu deixei para vocês bem direitinho, e aí o meu conselho é imprimam isso, gente. Colhem ele, façam a colinha ao lado da bancada de vocês. Isso não é um crime, todo mundo começou assim. Às vezes, eu sinto muito que vocês sabem, dominam o conteúdo, assim, na ponta da língua. Aí chega na hora, é tanto número. Ai, aspira isso de soro, aspira isso de anestésico. E aí te dá um nó na cabeça que você pensa que você não tá sabendo de nada. Mas não, calma. Daqui a pouco isso vai virar algo tranquilo. E assim, fácil, sabe? Para você fazer. Mas no primeiro momento, desenha, deixa anotadinho ali seu plano de tratamento. Então vai. Então é 1,5 de ODS, 2,5 de soro, 1 ml de anestésico. Tá ótimo. E aí, como que eu vou fazer essa minha aplicação? Vou colocar o que a gente sugere e que é um protocolo muito legal. É o protocolo aqui de sustentação de máscara. A gente chama que é um F invertido, né? A gente vê um F aqui de cabeça para baixo. E aí, gente, a gente vai trabalhar sempre com cânula. Então, ótimo, vou distribuir esse produto de maneira homogênea. Eu programo aqui, já que eu tenho, né, 5 ml para trabalhar de cada lado, eu vou trabalhar aqui, o que a gente sugere é que vocês depositem 1 ml na têmpora. E aí, gente, muito importante, a gente vai trabalhar com a seringa de 1 ml. Vocês vão ter lá 5 ml para trabalhar. Transferiu para a seringa de 1 ml. Porque essa seringa de 1 ml, ela te dá mais destreza, assim, com a mão, sabe? Então, a gente consegue deixar aquele produto mais homogêneo. Quando a gente vai distribuir naquela seringa de 3 ou de 5 ml, a gente perde um pouco da noção e acaba deixando muito produto. Uma vez que eu deixo muito produto, uma bolinha de produto, ao invés de espalhar, fazer uma caminha de colágeno, eu vou ter muito colágeno, uma caminha de bioestimulador, eu vou ter muito colágeno naquela região e muito colágeno, muito bioestimulador naquela região, muito bioestimulador naquela região e muito colágeno. Então, dá o nódulozinho, que é o que a gente não quer. Então, maravilha. Eu vou entrar, vou depositar aqui por retroinjeções 1 ml na têmpora, 1 ml no meu malar, 2 ml aqui no meu ramo, 1 ml na minha base. Paula, meu paciente, ele tem mais flacidez na região malar. Eu quero pôr 2 ml na minha região malar e pôr 1 ml na minha região de ramo. Eu posso? Claro que pode. O único que eu falo para vocês tomarem cuidado na hora de recalcular essa rota aqui é o da têmpora.
não colocar muito produto na têmpora, por ser uma pele muito fina, né? Ali não cabe tanto produto, então para a gente não ter nenhuma compressão, a gente pede aí para vocês colocarem 1 ml nessa têmpora. Agora, do contrário, se você quiser colocar 3 ml no malar, pôr 0,5 no ramo, 0,5 na base, mas do seu jeito. Individualize o caso de acordo com a flacidez, o grau de flacidez. Tentando deixar mais ou menos parecido aí, para que a gente tenha, né, a formação de um cordão de colágeno aqui em lateral de face, para a gente suspender e ter esse tracionamento do tecido. Aqui eu fiz as bolinhas com os meus pertuitos. Nos pertuitos, aí sim, eu já coloco o meu anestésico com vasoconstritor, porque ele ajuda até a conter o sangramento, então é mais tranquilo para a gente, tá? Áreas que a gente nunca vai aplicar o bioestímulo de colágeno é aqui na região de pálpebra inferior, na região do jaw, e aqui eu coloquei na bochecha como um X, mas é um X relativo, eu devia até ter colocado em outra cor. Por quê? Em pacientes que têm ali aquele rosto cadavérico, né, muito magro, a gente pode sim trabalhar com bioestimulador nessa região, tá? A gente pode querer ganhar a espessura dérmica ali sem problema algum, é algo que a gente quer. Mas quando a gente está pensando em bioestímulo e a gente não quer volumizar, aí a gente não coloca aqui nessa região da bochecha, tá bom? Quando eu estou pensando aqui numa paciente mais jovem, paciente assim, gente, 24 anos, muito jovem, e com uma flacidez assim, genética muito localizada, eu posso fazer essa aplicação distribuindo ela em áreas menores. Aí, se vocês quiserem tirar um print aqui de como eu sugiro fazer a reconstituição do produto. Então, estou falando de uma paciente jovem com uma flacidez localizada. Quero trabalhar com a minha hidroxiapatita, que é extremamente versátil, mas concentrada ali. Então, o que eu posso fazer? Fazer ela, ao invés de pôr muito líquido ali, nessa minha paciente, eu consigo tranquilamente trabalhar com uma seringa de Radiesse só. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou dar um volume final para aquele produto de 4 ml e vou distribuir 2 ml em cada M-face. Só que vocês concordam comigo que se eu for distribuir 2 ml em todas essas regiões, eu vou estar colocando zero nada em cada cantinho, certo? Então, se eu tenho 2 ml para trabalhar, eu preciso de fazer uma marcação muito mais concentrada. Então, olha aqui, eu pego, escolho as minhas 2 áreas de maior flacidez e vou depositar aquele meu produto mais concentrado ali. No caso dela, eu queria dar uma sustentação lateral aqui para trás da linha dos ligamentos, para melhorar um pouquinho a queixa de bigode chinês que ela tinha, dessa pitose, e eu trabalhei aqui no contorno para melhorar aquela flacidez que ela me trouxe, tá? Então, ótimo, a gente vai trabalhar também com aplicação no subcutâneo, no subdérmico ali, né, onde tem as travinhas que eu falei com vocês, e vamos pular aqui a região de pálpebra, jaws eu também não faço, inclusive, gente, muita gente me pergunta, por que eu não posso entrar com um pertuito anterior aqui, ó, exatamente onde está esse xizinho? Um pouquinho antes, né, como se eu estivesse pulando o jaws. Pode, gente, pertuito, vocês podem entrar onde vocês quiserem, eu até prefiro, tá? Eu coloquei essa marcação aqui, só para facilitar, mas tem hora que eu prefiro furar o meu paciente 2 vezes, que seria fazer um pontinho de anestésico aqui no ângulo da mandíbula para eu entrar aqui no ramo, ou se você preferir entrar aqui para trás aqui do zigomático, pode entrar com a minha cânula aqui. O pertuito vocês fazem de onde vocês quiserem. Vocês só precisam de acessar o local que vocês querem deixar o bioestimulador de colágeno. Então, hoje, particularmente, eu tenho feito muito mais esse pertuito anterior para que eu fuja de qualquer forma, não deixe o produto ali no jaw de jeito nenhum para eu não volumizar. Tá? Mais uma opção de marcação, e aí já é para uma paciente, quando a gente quer uma queixa bem específica, assim, Paula, eu tenho uma firmeza no rosto, mas eu tenho a flacidez só aqui que me incomoda. Ou aquele caso que eu falei para vocês, né? A paciente só tem condição de pagar uma seringa de Radiesse agora, ou uma seringa de DAM, ele não consegue fazer um bioestímulo maior, mas eu quero que ele veja um resultado para ele entender algo mais palpável. Então, a gente faz essa reconstituição 1 para 1, né? Eu não vou usar o meu produto puro, que eu não quero usá-lo como um preenchedor, eu quero usá-lo para fins de bioestímulo, e aí eu reconstruo ele 1 para 1. 1 para 1 significa que
se o meu produto vem 1,5 de hidroxiapatita, eu preciso de mais 1,5 de diluente. E esse diluente, eu estou falando do soro estéreo e da lidocaína. No caso do Diamond, eu vou estar trabalhando com volume final de 2,5, já que vem 1,25 de Diamond, ou seja, 1,25 de hidroxiapatita de cálcio, mais 1,25 de diluente ali. Tá? Então, a gente pode trabalhar com ele bem concentradinho. Eu amo esse protocolo. Eu não consegui colocar muitos casos aqui na aula de resultados, mas depois eu posso mostrar alguns para vocês.